Prezados alunos da Escola Bíblica Dominical e estudantes da Bíblia em geral, é meu prazer te convidar para mais uma meditação nas Santas Escrituras, seguindo o nosso roteiro de estudos para a Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, que neste trimestre temos como foco estudar a vida do apóstolo Paulo, as lições da vida do ministério do apóstolo das gentes ou dos gentios para a igreja de Cristo Jesus, que até hoje continua peregrinando nesta terra. Hoje chegou a vez de estudarmos a lição número 7, cujo tema é Paulo, o implantador de igrejas, ou, como se diz mais recentemente, mais modernamente, o plantador de igreja, na figura de linguagem utilizada por muitos comentadores bíblicos e aqueles que escrevem, falam e pregam e dão palestras sobre crescimento de igreja, implantação, missão, enfim, assuntos relacionados, enfim, à igreja em todos os tempos. A base bíblica para esta metáfora da plantação de igrejas ou da semente que vai gerar uma igreja está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, especialmente, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém. O texto completo deste capítulo 3 de 1 Coríntios, meus amados, nós encontramos o Paulo criticando aquela igreja, criticando no sentido de orientar na sequência, porque ele foi o fundador também daquele povo, daquela igreja, daquela comunidade cristã. Agora está escrevendo esta carta para reorientar algumas coisas que precisavam ser reconduzidas de forma adequada e não estavam adequadamente funcionando na igreja de Corinto. Então, nos primeiros versículos, ele menciona as divisões que havia naquela igreja. Escreve ele o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Aí no versículo 3, diz, porque ainda sois carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Uma repreensão dura, realmente, com aqueles irmãos, por conta de que o tempo passado de Paulo, que contaram anos pregando, ensinando naquela igreja, agora ele está um tanto decepcionado por conta desse partidarismo que vemos aqui a partir do verso 4, por exemplo, onde está escrito: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sois por acaso mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou seja, eu fui o pregador inicial, lancei a semente, mas Apolo veio depois para regar, é o que ele vai dizer no versículo 6. Eu plantei, o Apolo regou, mas, amados, quem dá o crescimento, quem deu o crescimento e quem continua dando o crescimento é sempre Deus. Aí no versículo 7 nós lemos que pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas aquele que dá o crescimento. Então, quem merece a glória, quem realmente merece todo o louvor é Deus, não quem plantou a semente ou quem regou a plantinha ainda tenra, que foi o caso do Apolo. Porque, diz o versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Duas figuras de linguagem, a primeira então é a lavoura de Deus, a igreja comparada aqui como lavoura de Deus, Paulo e Apolo, trabalhadores iniciais nesse estágio inicial da lavoura, que é o plantio, quando o terreno está receptivo para receber a semente, e depois a ação de irrigação proferida, ou melhor dizendo, efetivada pelo Apolo. Nós temos ainda em Atos capítulo 13, na sequência do ministério de Paulo como plantador de igreja, ou como implantador de igreja, ou como fundador de igreja, diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, aí vem a relação deles, Barnabé, Simão, Níger, Lúcio, que era Cirineu, Manaém, que era
que foi criado junto com Herodes, portanto, gente de uma alta, fina estirpe, ou seja, de uma alta classe, o tetrarca, ou no caso Herodes, o tetrarca, e Saulo. Não é que o Herodes estava lá, apenas o Manaém, que era parente ou foi criado com o Herodes, e Saulo de Tarso. Então, o Saulo ocupa o final da fila aqui, ele é apenas alguém que está começando o seu ministério, e o Barnabé encabeça a lista por conta de ser mais experimentado e muito respeitado por toda a igreja naquele tempo. E o verso 2 diz que, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram. Isso quer dizer, se comprometeram, a igreja de Antioquia se comprometeu em ser a base missionária para a qual aqueles irmãos deveriam voltar para prestar relatórios, prestar contas e assim sucessivamente. Em Atos capítulo 16, seguindo já viagem missionária, eles chegaram a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então, esse Timóteo foi convidado, diz o verso 2, verso 3, aliás, fazer parte, engrossar ali o grupo dos apóstolos, dos pregadores, dos missionários que seguiriam viagem. Diz o verso 2, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio, duas cidades próximas lá. Paulo quis que ele fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam por lá naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos, nós temos então o primeiro concílio maior, primeiro e talvez mais importante até então da história da igreja, que estabeleceu algumas normas de conduta e também definiu que os gentios igualmente devem ser aceitos na comunhão, salvos puramente pela graça e não por cumprir rituais judaicos que se impunham por parte de alguns pregadores não autorizados que saíram a perturbar a vida de muitos crentes, especialmente em Antioquia. Então, Paulo foi um dos defensores da salvação única e exclusivamente pela graça, e quando viu aqueles judaizantes pregando, confundindo a cabeça literalmente de novos convertidos, dizendo que além da fé em Cristo, eles precisavam também passar pelos rituais judaicos, como por exemplo circuncisão e guardar os sábados e outras determinações, Paulo então levou a questão, a liderança da igreja em Antioquia, que por sua vez o enviou junto com Barnabé até Jerusalém, onde aconteceu o tal concílio, de onde se emitiu uma carta circular que se faz menção aqui nesse versículo 4 de Atos 16. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Paulo teve de noite uma visão em que apresentou-se para ele um varão da Macedônia e rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, diz o verso 16, o narrador Lucas, que é o escritor de Atos, está se incluindo na caravana, portanto, a partir daqui de Mileto, dessa região, enfim, né, ele está acompanhando a caravana de missionários passando para a Macedônia. Aleluia! Então concluíram eles que o Senhor os chamava para lhes anunciar o evangelho na Macedônia. Macedônia que seria hoje o início da Europa, efetivamente. A antiga Macedônia hoje faz parte do continente europeu. Muito bem, amados. Falando sobre plantação de igreja, temos, portanto, esse versículo importante onde Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Aleluia. Quanto à plantação, a gente não planta efetivamente uma árvore feita, mas uma pequena semente. É por isso que fala-se de regar também. Então, na figura de linguagem usada por Paulo, ele foi aquele que lançou a semente nos corações, nos terrenos dos corações de todas aquelas pessoas da Acaia, Corinto em especial, e o Apolo veio depois com outra mensagem, outro tipo de mensagem necessária para que aquelas plantinhas fossem regadas na medida certa. Tanto o trabalho de um plantador ou de alguém que faz o plantio, quanto aquele que faz a irrigação
desta planta, evidentemente é muito minucioso, cuidadoso, porque senão ele pode inclusive matar a planta em vez de ajudá-la a crescer. Ao invés de nutri-la com uma boa irrigação dosada, muita gente acaba afogando literalmente a planta em excesso de água. Aí nos lembramos, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 32 e verso 2. Poeticamente Moisés disse: destile a minha palavra como a chuva, né? Chuva fina, a garoa. Ele compara então o ensino da palavra de Deus, a comunicação da palavra do Senhor de forma dosada. Eu me lembro então de regar do Apolo. É exatamente, ou pelo menos eu entendo assim, esse ensino posterior, a pregação da palavra de Deus, que até hoje deve ser feito para o novo convertido, alguém que acabou de receber a semente, está começando a germinar e ainda é uma plantinha tenra, precisa não de um toró, de um balde d'água em cima, mas de algumas dosagens da palavra ou da doutrina do Senhor, do ensinamento adequado para que possa crescer robustamente falando, aleluia, e tornar-se forte efetivamente. Quando então olhamos para e acompanhamos esse tema, amados, nós vamos ver um Paulo desbravador em todos os sentidos aqui. Nós temos, por exemplo, menção da primeira, da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele passou por várias partes do mundo conhecido daquela época, seguindo naturalmente as localidades mais populacionalmente concentrada, em que havia uma sinagoga, porque aí o povo se reunia e eles aproveitavam para pregar o evangelho, aproveitando igualmente a infraestrutura romana, do Império Romano, quanto às estradas, comunicações, os meios de transporte que havia naquele tempo, efetivamente passavam anos viajando, ele, Paulo e os seus companheiros, para pregar a palavra de Deus. Agora, o que é que motiva efetivamente um desbravador como Paulo, ou um plantador de igreja, efetivamente? Quando falamos de plantar igreja, não estamos pensando em lucros, em retorno financeiro algum. Efetivamente, a pessoa que vai plantar a igreja, que vai para o campo missionário, está pensando exclusivamente em ganhar as almas para o reino de Deus, formar uma comunidade cristã, fazer o reino de Deus crescer e que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo, como desbravador, tinha sobre si uma gloriosa obrigação, diz o nosso querido comentador da lição da nossa escola bíblica dominical. O desbravador sob uma gloriosa obrigação. Que obrigação é esta? Quando ele foi chamado para ser o que foi, para ser o missionário que foi, o Senhor Jesus disse a Ananias: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os judeus, as autoridades todas. Enfim, ele será um vaso escolhido, não será, mas já é um vaso escolhido. Da mesma forma e por extensão, todo aquele que faz esta obra de missão verdadeiramente pioneira não deixa de ser também um desbravador, alguém que vai à frente, abrindo caminho realmente, lançando a semente. Alguém virá depois aconselhando, ajudando, aparando arestas ou, como diz Paulo, regando a plantinha para que ela possa efetivamente crescer mais robusta, mais forte e mais saudável. Aleluia. Então esta chamada dramática de Paulo no encontro que teve com Jesus no caminho de Damasco perpassa toda a sua vida, todo o seu ministério. Ele nunca esqueceu, pelo menos em mais 3 ocasiões, ao menos em 3 vezes ele menciona essa sua conversão, o que diz, o que nos prova que realmente isso estava o impulsionando, motivando cada vez mais. Ele chega a dizer em 1 Coríntios 9:16, que lhe era imposta a obrigação de pregar o evangelho e ai de mim, disse ele, se não pregar o evangelho. Então esta gloriosa obrigação, obrigado a fazer verdadeiramente o trabalho do Senhor. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho. Em Efésios 3:1 está escrito: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por causa de vocês, ou seja, por vós, em vosso benefício, dizia ele aos
Efésios quando escreveu. A todos os gentios, diz o versículo 3. Ele sentia esta grande responsabilidade sobre si. Plantação de igreja é realmente, e com toda certeza, meus amados, além de ser uma obrigação imposta, no caso sobre Paulo, ele entendia que também era um trabalho de parceria, que ele não fazia isso sozinho. Ele diz no versículo 6, que nós lemos de 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, ou seja, fizemos a nossa parte, mas quem realmente vai fazer a semente germinar, brotar, nascer, crescer é Deus, quem vai dar os nutrientes necessários e misteriosos para que a plantinha possa realmente produzir alguma coisa no futuro é Deus. É Deus, portanto, um trabalho de parceria mesmo. E aí o Paulo, meus amados, com este chamado ardoroso na sua vida, no seu coração, como um desejoso de fazer a obra, de ver o reino de Deus expandindo, inclusive querendo e desejando pregar onde Cristo não tinha sido anunciado, conforme lemos em Romanos capítulo 15, versículo 20 também. Quero pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Literalmente ele diz estas palavras. Então tornou-se um desbravador verdadeiramente. E encontrou em Antioquia uma base missionária, uma igreja que o acolheu, que o ouviu por pelo menos um ano inicialmente, onde havia um grupo de ensinadores, de doutores, de mestres lá, de profetas, inclusive, diz lá em Atos 13, 1-3, e estando aquela igreja em oração e jejum, falou o Espírito Santo através de alguém, usando alguém, separando a Barnabé e a Saulo para a obra que já Deus havia designado para que fizessem. E lá vão eles então para a sua primeira viagem missionária, passando por várias regiões, pregando a palavra de Deus ou plantando a boa semente, aquela que o apóstolo Pedro também menciona lá na sua carta, no capítulo 1 e os versículos 23 a 25, onde ele chama de a incorruptível semente pela palavra de Deus. Aleluia! Que efetivamente pregada ou ensinada, ela vai germinar conforme o regar depois do ensino, da orientação devida. E o Espírito Santo misteriosamente estará sempre agindo. Então, a igreja de Antioquia foi a base missionária daquele querido apóstolo, o apóstolo Paulo, do Barnabé e de muitas outras pessoas também. Uma igreja que tinha uma riqueza ministerial efetivamente. Ali foi o ponto então de partida de Paulo para as extraordinárias obras através das viagens missionárias, obra missionária, obra de plantar a semente do evangelho em vários lugares por onde passou. A primeira viagem missionária foi com Paulo e Barnabé, a segunda foi com Silas, na direção oposta, mas passando basicamente por todas as regiões mesma que tinham sido já evangelizadas na primeira. A segunda viagem, então, está lá, a partir do capítulo 16, finalzinho do capítulo 15, início do capítulo 16, depois do concílio de Jerusalém, já mencionado lá, onde definiu-se como deviam tratar os gentios que estavam se convertendo a Cristo Jesus, aceitando-o por Salvador. As características, então, de uma igreja, ou seja, de um plantador de igreja, de aquele que quer fundar uma igreja. Primeiro, ele é motivado pela chamada que tem. Ninguém faz nada por si só no reino de Deus. É porque Deus já previamente o chamou, preparou e deu a todas as condições e continua dando. Como nós vemos em Paulo, que é o nosso exemplo de missionário, ao estudarmos, ele tinha consciência, convicção absoluta do que havia acontecido com ele. Foi chamado por Cristo e revelado para ele que o Senhor tinha um plano com a vida dele antes mesmo de ele nascer. Eu sei que nem todos são chamados para ser um missionário, para ser enviado para um país estrangeiro, ou então em um lugar onde não há nenhuma igreja, ou nem um crente, melhor dizendo, e começar do nada, um verdadeiro desbravador. Mas Paulo foi um desses, e ainda temos em nosso tempo alguns que se dedicam, que são chamados, homens e mulheres, para fazer a obra de Deus
obra de um pioneiro. Então, para estes, o que se espera é que ele tenha a motivação baseada na sua convicção da chamada interior, feita pelo próprio Deus ou através de alguém. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer, seja na igreja local ou seja então lá no trabalho de missões, no campo missionário. A experiência que ele teve a partir da conversão, pregando em Damasco inicialmente, depois um certo período em que ele esteve na Arábia, que muitos definem como uma experiência no deserto. Embora a Bíblia Sagrada não fale exatamente que ele esteve no deserto, mas que ele ficou na Arábia e que a Arábia toda praticamente é desértica, ou era naquele tempo já. Então, deduz-se que ele passou aqueles 3 anos entre a sua conversão e o retorno a Jerusalém, realmente experimentando a presença diretiva de Deus para a sua vida, ou ainda sendo, amados, preparado na escola de Deus, como a gente diz, porque ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, verso 12, que não recebeu de homem algum o evangelho que pregava, mas por revelação. E provavelmente foi nesse período, nesse tempo de reclusão voluntária, que ele, Paulo, recebeu de Deus toda essa orientação necessária, possivelmente na região desértica da Arábia. Aleluia. Há momentos em que nós nos sentimos então reclusos diante de Deus, mesmo morando numa grande cidade. Você pode entrar no seu quarto, no teu a sós com Deus, e Deus pode falar profundamente ao seu coração, e é isso basicamente que é muitas vezes o nosso deserto particular, onde de forma reclusa, nós ouvimos Deus falar, aprendemos com Ele. Lá em Oséias capítulo 2, 14, nós temos então o Senhor Deus também metaforicamente dizendo: levei-te para o deserto para falar-te ao coração. Então, uma comunicação íntima, pessoal, do Senhor Deus, o Pai Celestial, o dono da obra, no caso do missionário, falando ao coração, instruindo de forma pessoal, sem circunstâncias externas quaisquer, ou alguma palestra, ou livros externos, ou fontes, ou consultar manuais, ou nada disso. Por revelação direta de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Hoje nós temos uma riqueza de orientações, muita gente especialista em plantação de igreja, temos livros, manuais grandiosos por aí afora, sendo vendidos, palestrantes dando aula de como fazer, de como ser, como ter a sua igreja crescendo, ou como plantar uma igreja, quase no sentido de marketing comercial verdadeiramente, mas o que temos em Paulo e outros homens de Deus na Bíblia Sagrada são diretivas de Deus, direções dadas por Deus de forma específica, íntima, sem circunstâncias externas ou sem consultar quem quer que seja. É bem diferente do que vemos hoje. Certo, amados? É bom que a gente fique alerta para tudo isso, porque tem gente perdendo literalmente tempo em estudar isso, estudar aquilo, quando na verdade bastaria estar submissa ao Espírito Santo e deixar, como Paulo, ele dirigir. Se você acompanhar os passos de Paulo durante Atos dos Apóstolos, verá o Espírito Santo dizendo: agora não vai por aqui, vai por ali, ainda não pregue na Ásia, vai para Macedônia, por exemplo, porque no capítulo 16 que nós lemos aqui, em sonhos Deus mostrou-lhe um varão, verso 9 lá de Atos 16, varão da Macedônia rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, ou seja, venha pregar na Macedônia, estamos precisando da semeadura da semente divina, o Evangelho de Cristo Jesus, aleluia. Aí, amados, é importante mesmo lembrarmos que a igreja local é fundamental na obra de missão, sempre foi e continuará sendo. Essa igreja local lá de Antioquia deu base, deu sustentação, enviou, orou, no sentido figurado, abençoou, evidentemente, o ministério de Paulo, de Barnabé, enquanto eles foram enviados pelo Espírito Santo para fazer aquela grandiosa obra. Aleluia. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras, naturalmente, que é a base de toda e qualquer pregação, e é a própria semente que o semeador vai levar para os corações. E terá
como dissemos também, que acreditar na obra do Espírito Santo que irá manifestar os dons espirituais e o fruto do Espírito na vida dos plantadores ou dos fundadores de igreja, a partir de uma base missionária que os envia, que ora por eles, que os sustenta em vários sentidos e depois a qual o missionário volta para prestar os seus relatórios. É isso que aprendemos nesta lição com Paulo, o plantador de igrejas. Ainda há necessidade, mesmo neste século de tanta evolução, de tanto conhecimento, de tanto desenvolvimento em todo o sentido social, cultural e religioso também, é preciso lembrar que ainda tem gente neste mundo que nunca ouviu falar de Jesus Cristo no sentido bíblico, no sentido evangélico e pentecostal da palavra. Portanto, amados, há ainda espaço para que muitos sejam levantados por Deus para serem implantadores de igrejas, ou, se você preferir, plantador de igreja. Coloquemo-nos sempre nas mãos de Deus e Ele fará sempre a sua vontade. Deixemos que o Espírito de Deus nos guie, nos dirija e então a obra de Deus será feita com galhardia para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.